Capítulo 66. Perfeição. Estragada por quase 6 anos, Zurian vivia naquele mês que se repetia sem parar. Parecia mais, para ser honesto. Tantas coisas haviam acontecido, e sua visão de mundo havia sofrido mudanças tão radicais, que ele achava que só seria certo se a coisa não toda tivesse ocorrido ao longo de uma década ou mais. Isso o fez pensar em como Zacho original se compararia ao garoto que ele conhecera. Eles pareciam vagamente semelhantes à primeira vista, mas essas eram sem dúvida apenas semelhanças superficiais. Não havia como Zacho permanecer o mesmo por várias décadas. Zurian simplesmente não conhecia o garoto muito antes do tempo e, portanto, não conseguia identificar as diferenças. No entanto, Zurian passou um pouco mais de meia década no ciclo do tempo e, durante todo esse tempo, nunca havia realmente se sentado com a mãe para conversar sobre as coisas. Algumas pessoas teriam vergonha disso, mas não Zurian. Na verdade, ele sentiu que uma das coisas realmente boas sobre o ciclo do tempo era que ele podia praticamente eliminar sua interação com seus pais. Agora, pela primeira vez em anos, ele iria iniciar uma conversa com a mãe. E seria sobre Daimen. Ele nunca pensou que gostaria que seus pais falassem mais sobre seu irmão mais velho, mas a vida era engraçada assim às vezes. Na verdade, isso me lembra alguma coisa, disse a mãe. Seu pai e eu vamos a visitar Daimen. Oh bom. Ele estava esperando ela mencionar sua viagem a Kote. Felizmente, não era para isso que ela precisava dirigir a conversa. Apesar da escolha de palavras dela, o tópico estava, claramente na vanguarda de sua mente. Ele encontrou uma maneira de trazer isso à tona em cada reinício. Bem, isso é um pouco repentino, Zurian comentou levemente. O que trouxe isso à tona? Se sua mãe ficou surpresa por ele demonstrar interesse real em assuntos familiares, ela não demonstrou. É adequado visitar Daimen de tempos em tempos, disse ela em tom de palestra. Faz quase um ano desde a última vez que nos vimos. Os laços familiares são importantes. Disse Zurian em um tom condescendente. Não faria mais sentido para Daimen visitá-lo? Parece que seria muito mais fácil do que você viajar até Kote. Bem, disse ela, parando um pouco. Você provavelmente está certo sobre isso. Mas você sabe o quão motivado é Daimen. Ele ficou realmente entusiasmado com o que estava procurando. Não há como ele fazer uma pausa agora, nem mesmo para visitar sua família. Entendo, disse Zurian. A parte velha e amarga dele sabia que eles nunca teriam sido tão compreensivos se ele tentasse fazer o mesmo. Não, se ele ignorasse sua família por quase um ano, perdendo todos os jantares da família e tal, ele nunca teria ouvido o fim disso. Mas isso não era útil no momento, então ele afastou esses pensamentos e se concentrou em outra coisa. Como ele não virá para você, você virá para ele. Justo. Embora, se esta é uma reunião de família, por que você não está fazendo o resto de nós viajar com você? Não é muito uma reunião de família, se mais da metade nem estiver lá. Como você sabe que não estamos fazendo você vir conosco? Ela perguntou curiosamente. Zurian parou por um momento. Merda. Ela não tinha realmente mencionado essa parte ainda, não é? Oh bem, isso foi muito fácil de recuperar. O que você vai me impedir de ir para a academia no último momento? Zurian perguntou com uma sobrancelha levantada. O Fortou? O arraste queria ir por um país completamente estrangeiro, onde ela pode pegar 10 doenças exóticas diferentes em questão de dias. Na verdade, é bom que você tenha me lembrado que ela começou, apenas para ele cortá-la quase imediatamente. Eu vou fazer isso, disse ele. Ela piscou surpresa, momentaneamente atordoada em silêncio. Eu imploro seu perdão. Ela perguntou. Você queria me perguntar se eu levaria ele comigo para a senhoria, certo? Zurian adivinhou. Eu imagino que foi por isso que você trouxe esse assunto à tona em primeiro lugar. Eu vou fazer isso. Vou levá-la comigo para a senhoria. Sim. Ele gritou, astuciosamente escondida, fora da vista para que pudesse escutar a conversa deles. Zurian revirou os olhos para a explosão dela e até a mãe sentiu a necessidade de dirigir um olhar exasperado na direção de Kyrielle. Não que o pequeno diabinho tenha visto, ela ainda estava se escondendo e fingindo que não estava espionando eles. Isso foi surpreendentemente fácil, comentou a mãe, voltando a atenção para ele. Eu sei que Kyrielle tem sido um pouco difícil ultimamente. Estou feliz que você possa ver além disso. Sim, bem, agora que resolvemos isso,
Podemos voltar a discutir suas razões reais de correr para Cotão de repente, disse Zorian. Mãe lançou-lhe um olhar avaliador. Por que você se importa tanto com isso? Ela perguntou. Não que eu esteja reclamando que você se interessa por assuntos familiares. Na verdade, acho que é uma coisa positiva. No entanto, você não pode negar que isso é um pouco diferente de você. E você não pode negar que essa viagem é um tanto incomum, Zorian respondeu imediatamente. Você está deixando Kiriel em minhas mãos por pelo menos 2 meses provavelmente mais, o que você provavelmente não gosta. Tenho certeza que você vai se sair bem, ela interveio. E você está deixando sua empresa sem a devida liderança no meio do verão, o que, com certeza, está deixando o pai um pouco louco, concluiu Zorian, ignorando seu comentário. Não era que o negócio deles não pudesse sobreviver sem eles por alguns meses. A empresa que seus pais haviam construído havia passado da fase em que eles precisavam se envolver pessoalmente em cada pequeno detalhe ou acordo comercial. Desde que não surgisse uma crise, eles poderiam facilmente deixar a coisa toda para os seus subordinados por alguns meses. Mas e se não foi uma crise? Não havia como seus pais não pensarem nisso e se preocuparem. Especialmente o pai, que parecia pensar que a maioria de seus trabalhadores era preguiçosa ou incompetente. Ou seja, se Zorian tivesse interpretado as queixas aleatórias de seu pai corretamente ao longo dos anos. Seu pai realmente hesitou em deixar a empresa por conta própria por tanto tempo, admitiu a mãe. Mas ela hesitou, pensando visivelmente em dizer-lhe a verdade ou não. Não pela primeira vez, Zorian se perguntou se deveria usar seus poderes mentais e ler seus pensamentos. Ele realmente não queria. Mesmo que eles não se dessem muito bem, havia algo muito amoral em se intrometer nos pensamentos de sua mãe assim. É o quê? Ele perguntou devagar. Você é muito insistente hoje, comentou ela, com uma expressão infeliz no rosto. Você continua me criticando por não pensar na família e em nossa reputação, disse Zorian, incapaz de manter um lampejo de aborrecimento em sua voz. No entanto, agora que você claramente tem algum tipo de emergência familiar em suas mãos, está me mantendo no escuro sobre isso. Acho que tenho o direito de ser um pouco rude. Não é uma emergência familiar, disse ela, esfregando a testa em frustração. Não como você está pensando, de qualquer maneira. É apenas. Ela suspirou, profundo e pesadamente, como se estivesse carregando algum tipo de peso nos ombros. Você pode usar algumas dessas barreiras de privacidade que impedem o som de sair da área. Isso não é algo que eu quero que Kirin lhe ouça. Zorian assentiu e prontamente ergueu uma barreira de 2 camadas. Uma para impedir que o som saísse da sala e a outra para impedir que alguém pisasse nela sem exercer uma quantidade considerável de força física. Apenas no caso de Kirin decidir ser um pouco mais ousada do que o habitual. Está feito, disse Zorian à mãe. Agora, o que é isso? Daimen vai se casar, ela finalmente admitiu. Zorian olhou para ela por um segundo, tentando processar isso. O que? Esse foi o grande segredo. Certo. Para que ele entendesse por que seus pais considerariam isso uma grande notícia. No entanto, ele esperava que eles fossem bem mais felizes com isso. Do jeito que a mãe se comportou, ele pensaria que alguém havia morrido, não que um casamento tivesse sido anunciado. Eu não entendo, Zorian admitiu depois de alguns segundos. Porque isso é uma coisa tão ruim. Se bem me lembro, você até fez alguns ruídos para ele, dizendo que ele não era mais tão jovem e que deveria pensar em se estabelecer. Ah, algo de errado com a noiva. A menina está bem, minha mãe suspirou. Ela é de uma poderosa família de magos que são agitadores e agitadores em seu estado. Ela é basicamente nobreza local. Então ele está se casando com nobreza, então? Zorian perguntou. Engraçado, eu esperava que você estivesse em êxtase com isso. A mãe lançou-lhe um olhar não divertido. Não. Você não gosta do fato de ele se casar com nobreza? Zorian perguntou, perplexo. Sinceramente, ele não entendeu por que a mãe desaprovava isso. Parecia algo que ela ficaria emocionada. Não é bom que ela seja nobreza local. Isso só piora as coisas, explicou a mãe. É ruim o suficiente que ele queira se casar com um estrangeiro distante quando há tantas garotas locais perfeitamente boas que ele poderia procurar. Filhas de famílias influentes que ficariam felizes em criar laços conosco em troca de um mago genial do seu calibre. Mas deixa pra lá.
Eu aguentaria isso se fosse apenas uma garota aleatória que ele pegou em Kote e trouxe para casa. Mas essa garota. Ela é praticamente uma princesa. Não há absolutamente nenhuma maneira de ela concordar em se mudar para Altazia com Daimen. Em vez disso, será ele ficando em Kote com ela. Ah! Zorian disse, finalmente entendendo qual era o problema. Se Daimen se casasse com essa garota e permanecesse permanentemente em Kote, seus pais não ganhariam nada com isso. Mesmo que ele se casasse com a nobreza, seria muito distante, nobreza estrangeira. Isso daria a seus pais apenas alguns direitos de se gabar, mas nenhum dos benefícios práticos que o casamento de uma família influente em Eldemar, ou pelo menos em um país no mesmo continente, daria. Além disso, se Daimen permanecesse em Kote, seus pais apenas veriam seu filho favorito, e sua nova família, uma vez na Lua Azul. A distância entre Kote e Eldemar não era algo casual. Então, disse Zorian. Acho que você já tentou convencê-lo disso através de suas cartas. Sim, disse a mãe. Escrevemos para ele longamente sobre por que essa é uma péssima ideia. Não importa o quão incrível ele ache essa garota, ele poderia se sair muito melhor aqui em Eldemar. Mas Daimen não ouviu você? Zorian supôs, não sem desprezo por sua situação. Ele disse que a ama, disse ela, balançando a cabeça tristemente. Ele não se mexe nem um centímetro sobre o assunto. Ele nem atrasa o casamento, muito menos o cancela. Continua insistindo que ela é perfeita e que ele não pode deixar escapar a oportunidade. É muito repentino. Por que ele não me escuta? Zorian estalou a língua. Ele não sabia por que ela estava tão surpresa. O amor sempre tornava as pessoas irracionais, e Daimen tinha seus pais adorando ele desde que Zorian conseguia se lembrar. Por que ele desistiria do que aparentemente era o amor de sua vida só porque seus pais não aprovavam? Dito isto, Zorian não podia acreditar que ele estava pensando isso. Ele realmente concordou com Daimen aqui. Que direitos seus pais tinham entre ele e sua nova noiva? Foi finalmente sua decisão a tomar. Embora admitidamente, também era direito de seus pais largar tudo e ir até Kote para tentar convencê-lo pessoalmente. Suponho que você ache que ir lá e tentar convencê-lo cara a cara será mais eficaz do que cartas, supôs Zorian. Você nunca pode ser tão convincente em uma carta quanto pode estar fisicamente lá na frente de alguém, disse a mãe. Mas não sei se isso será suficiente, só isso. Ainda temos que tentar. Sei que ele é jovem e apaixonado, mas está cometendo um grande erro e precisa saber disso. Zorian cantarolou. Bem. Não vou me envolver com isso e tenho certeza que você não espera que eu faça. Obrigado por explicar as coisas, pelo menos. Não espalhe isso por aí, ela avisou. Estou lhe dizendo isso porque sei que você pode guardar um segredo. Ainda há uma chance de acertarmos isso. Tudo bem, concordou Zorian facilmente. Pergunta rápida, então. Você sabe no que Daimen está trabalhando em Kote e onde ele está agora? Não, ele sempre foi muito reservado sobre isso. Ele estava preocupado que alguém interceptasse suas cartas e vencesse seu prêmio. O mundo dos caçadores de tesouros é muito competitivo, pelo que eu vi. Concordamos que ele viria nos buscar em Jazuka quando chegássemos lá. Zorian assentiu. Sobre o que ele esperava, realmente. Fazia sentido que seus pais chegassem a Jazuka, já que a cidade era o principal porto de entrada para navios que entravam na região de Kote do Norte, e fazia sentido que Daimen os encontrasse lá. Infelizmente, essa reunião era tarde demais para os propósitos de Zorian, então ele precisava de alguma pista com a qual pudesse localizar seu irmão mais velho. Como, digamos, a identidade dessa noiva dele. Você sabe o nome dessa garota com quem ele quer se casar? Zorian perguntou. Ou talvez o nome dessa família nobre deles e de que país é? Estou curioso. O nome dela é Orissa Sikitaramatula, da família Taramatula, disse a mãe. Eles são do estado de Aramão, onde quer que seja. Supostamente, eles são muito distintos, porque a magia de sua família é baseada nessas abelhas mágicas que cultivam. Abelhas? Zorian perguntou curiosamente. Sim. Eles criam várias espécies de abelhas mágicas e usam sua magia secreta da família para controlá-las e direcioná-las. Eles são supostamente muito versáteis, explicou a mãe. Eles produzem algum tipo de mel extremamente valioso, podem ser mortais em batalha e são muito bons em rastrear as coisas. Foi essa a última coisa que levou Daimen a contatá-los. Ele contratou os melhores rastreadores para sua missão,
E a filha do chefe da família veio junto com o grupo. Uma coisa levou a outra e, bem. Agora temos essa situação em nossas mãos. Espero que a família dela não sinta tanto entusiasmo quanto isso e que possamos obter a ajuda deles. Ah! Parece que Daimon finalmente aprenderia o quão desagradável seus pais poderiam ser quando desaprovassem as escolhas de seus filhos. De qualquer forma, essa provavelmente já era informação suficiente para rastrear Daimon. Essa família Tarmatula parecia ser fácil de localizar, e eles provavelmente sabiam onde estava Daimon. Ainda assim, talvez não doa ver se ele conseguiria tirar alguma coisa da mãe. Talvez Daimon tenha deixado escapar algo importante em suas cartas. Ele abriu a boca para fazer outra pergunta, apenas para ser interrompido por uma batida na porta. Oh, certo. Ilse estava aqui para conversar com ele. A mãe fez sinal para ele abrir a porta e Zorian obrigou. A continuação da conversa teria que esperar até que ele negociasse com o representante da academia. A casa de Shvin era atualmente um grupo muito incomum. Zorian, Zashi, Shvin, Alanik, Kael e Taiven estavam todos reunidos na sala de estar de Shvin, debruçados sobre os vários documentos que Zashi e Zorian haviam coletado durante os reinícios. Todo mundo que estava ciente do ciclo do tempo estava lá. Zorian normalmente deixaria Kael e Taiven fora dessa reunião Kael porque ele havia dito para ele guardar segredos dele em reinicializações subsequentes e Taiven porque ela nunca acreditou totalmente no ciclo do tempo, mas Shvin e Alanik insistiram que eles deveriam estar envolvidos com as coisas desta vez. Isso não era algo que Shvin e Alanik normalmente faziam, mas Zorian esperava esses tipos de pedidos repentinos deles ultimamente. Desde que começaram a deixar mensagens e notas de pesquisa para seus futuros eus via Zorian não viu razão para recusar o pedido, então Kael e Taiven conseguiram se juntar a eles dessa vez. Ao contrário de todos os outros, Zorian não se incomodou em ler nenhum dos documentos. Não havia necessidade. Afinal, foi ele quem tomou todas as várias anotações e registros e os transformou nos relatórios relativamente concisos que estavam lendo no momento. Bem, ele e seus simulacros. De qualquer maneira, ele costumava delegar esse tipo de trabalho em suas cópias hoje em dia. Ele só tinha que se lembrar de ler o trabalho terminado pelo menos uma vez, ou eles tentariam esconder as coisas como uma forma de protesto silencioso contra receber tarefas entediantes. Mas, na verdade, para que ele os tinha, se não, para que ele pudesse delegar coisas chatas e demoradas. Bem, isso é uma boa notícia. Sobre o portão de Ibazan, disse Zashi, folheando as informações que eles coletaram sobre a estrutura no reinício anterior. Eu tinha quase certeza de que Kwatashi já havia preso uma alma humana em algum lugar lá para fazer o portão. Quero dizer, até os portões Bakura exigem algum tipo de espírito para funcionar como eles. Os portões Bakura abrem portais por conta própria, disse Zorian. Os portões de Ibazan não. Eles apenas mantêm um portal que outra pessoa criou aberto indefinidamente. Sim. É difícil ver o que uma alma ali faria, exceto talvez fornecer uma fonte de energia, falou Alanik. Não é como colar qualquer alma aleatória lá dentro, permitindo abrir passagens dimensionais por conta própria. Acho que se você adicionasse uma alma de mago disposto lá, como Sudumir fez com sua esposa. Kael fez uma cara muito azeda ao lembrar disso. Ele não tinha uma opinião muito alta do ato de amor de Sudumir e disse isso anteriormente. Não ajudou que Sudumir tivesse caçado todos os amigos de Kael e provavelmente teria feito o mesmo com o garoto se ele não tivesse sido observado pela academia até então. Talvez você possa melhorar a eficiência da estrutura ou algo assim, concluiu Alanik. Caso contrário, haveria pouco sentido. Não me interpretem mal, não estou reclamando, disse Zashi. Quero dizer, se o portão de Ibazan é apenas uma estrutura de estabilização de feitiços feita de materiais exóticos e fórmula de feitiços, isso significa que podemos copiar seu design com bastante facilidade, certo? Zorian. Não tenho certeza de que algo tão complexo avançado mereça ser chamado de apenas qualquer coisa, comentou Zorian. Quanto a recriá-lo? Bem, se fosse apenas você e eu trabalhando nisso, eu diria que levaria anos para descobrir como reproduzi-lo. Mas como usaremos toda a abordagem do exército de especialistas que usamos no reinício anterior? Ainda levará pelo menos um ano, mas provavelmente não mais que um. Ainda tem um ano, Zashi choramingou, visivelmente desapontado. Por quê? O pouco tempo em que temos acesso ao portão está realmente nos impedindo, explicou Zorian, estalando a língua com tristeza.
Podemos ter um exército de especialistas, mas eles só têm algumas horas antes do final do reinício para examinar o portão. Há muito que eles podem fazer em tão pouco tempo. Por que não atacar a base antes do final do reinício? Taiwan perguntou. Este Quatashi é realmente tão imbatível? Sim, Zashi e Zorian responderam em uníssono. Ok, não há necessidade de se amontoar em mim, ela resmungou. E não há tempo em que ele esteja ausente de Seiria ou algo assim. Zorian estava prestes a explicar por que isso não funcionaria quando se lembrou de algo. Ele pegou uma pilha de papéis próxima e começou a folhear rapidamente uma linha do tempo da invasão que eles haviam feito meticulosamente. Uma linha do tempo definitiva era, obviamente, completamente impossível. As coisas mudavam frequentemente, dependendo do que Zashi e Zorian fizeram em qualquer reinício em particular. No entanto, certas coisas pareciam muito resistentes à mudança e praticamente sempre aconteciam dentro do cronograma, se não tentassem perturbá-las especificamente. Ele tinha certeza de que se lembrava de algo sobre. Ah, aqui, disse Zorian, triunfante, apontando para um dos parágrafos. No início da terceira semana do reinício, Quatashi costuma voltar ao Quan base e ficar lá por 3 dias inteiros. Desde que não interrompamos muito a invasão até então, ele provavelmente fará exatamente isso também neste reinício. Então, se conseguirmos tomar a base do Ibazan no início deste período, teremos 3 dias inteiros para estudar o portão sem interrupção. Isso é grande se, Zashi apontou. Você está falando sobre atacar a base enquanto ela está totalmente equipada e defendida. Confie em mim, isso é muito diferente de matar aqueles incompetentes que perambulam pela base durante a própria invasão. E você está falando sobre fazê-lo sem dar a eles tempo suficiente para acionar um alarme e chamar Quatashi de volta. Ou obtenha reforços da mansão de Sudomir, por sinal. Sim, disse Zorian, pensativo. Os soldados de Elanik, por si só, não vão acabar com isso desta vez. Vamos precisar contratar mercenários araneanos para que isso funcione. Tenho certeza de que posso encontrar uma web que estaria interessada se oferecermos pagamento suficiente. E Sudomir? Perguntou Elanik. Oh, esse é fácil, disse Zorian. Ele ainda é prefeito de Knesoveri. Nós apenas criamos uma perturbação grande o suficiente na cidade e esperamos que ele apareça, como ele certamente deve. Depois, matamos seus guarda-costas e o sequestramos em plena luz do dia. Houve um breve silêncio enquanto todos lhe lançavam olhares estranhos. O que? Zorian disse defensivamente. Você tem uma ideia melhor? Você se tornou uma pessoa assustadora, Zorian, comentou Taiwan. Por que sequestrar? Perguntou Elanik. Por que não apenas assassiná-lo? Ele sugeriu que era muito difícil matar quando eu falei com ele, disse Zorian. Não sei que mágica ele usou para isso, mas é possível que matá-lo não funcione. Então achei que era mais seguro colocá-lo para dormir e mantê-lo assim pelo tempo que fosse necessário. Bem, pelo menos eu aprovo esse curso de ação, disse Elanik. Se nada mais, isso me dará a chance de interrogar Sudomir depois que ele for capturado. Observo que nunca fizemos isso corretamente em nenhuma das reinicializações anteriores. Sim, nunca foi realmente uma prioridade, e os planos do homem eram todos muito loucos de qualquer maneira. Zorian deu de ombros. Louco ou não, ele claramente tinha muito talento em magia, disse Kael. Você não deve se limitar a interrogá-los sobre seus crimes e links para o Quan Ibasa. Você deveria interrogá-lo por tudo que sabe sobre necromancia e outras magias também. Sem surpresa, isso fez dele o novo alvo dos olhares estranhos de todos, como Zorian tinha sido antes. Olha, disse Kael, tentando parecer calmo. Eu provavelmente odeio esse monstro mais do que qualquer pessoa nesta sala. Provavelmente, uma parte de seu conhecimento vem das mesmas pessoas que eu conhecia. Pessoas que ele matou e, com toda a probabilidade, cujas almas ele interrogou em busca de segredos. Mágico e não. Mas é exatamente por isso que você deve fazer o mesmo com ele. Está. Ele se esforçou por um momento para encontrar a palavra certa. Apenas, Elanik ofereceu em voz baixa. Adequado, Kael corrigiu. É apropriado que ele sofra um destino semelhante. Montagem. Levou mais 2 horas para eles criarem um esboço básico para um plano de ataque à base de Ibazan. A maior surpresa para Zorian foi que Taiwan queria participar dos combates. Especificamente, ela queria se juntar aos soldados magos de batalha que Elanik estaria reunindo para a operação.
Alanik concordou provisoriamente com isso, embora ele tenha dito a ela que a expulsaria do grupo de batalha imediatamente se ela se mostrasse incapaz de seguir a cadeia de comando. O pequeno sobressalto que ela ouviu depois de ouvir isso disse a Zorian que ela provavelmente tinha tido problemas com isso no passado. Mas ela concordou, com a condição dele de qualquer maneira. No final, a reunião foi encerrada e todos seguiram seu próprio caminho. Exceto Zorian, que ficou para conversar com Svin sobre algo. Então, começou Svin. Estamos sozinhos, Sr. Kaczynski. Sobre o que você queria falar comigo e não queria que os outros ouvissem. Primeiro, disse Zorian, tirando um caderno do bolso do paletó, deu uma olhada nisso. O caderno era, é claro, a própria lista de pessoas para interrogar segredos que Svin lhe dera em uma das reinicializações anteriores. Aquele que lhe causou tanta dúvida e preocupação. Svin cuidadosamente começou a folheá-lo, seu senho se aprofundando ainda mais com o passar do tempo. Zorian esperou pacientemente que ele terminasse, sem dizer uma palavra. Suponho que fui eu quem lhe deu isso, disse Svin, dando a Zorian um olhar interrogativo. Zorian assentiu. Entendo. Então, devo assumir que você está aqui, porque você já passou por toda a lista e agora precisa de mais nomes. Não, disse Zorian, um pouco mais forte do que ele pretendia. Não, eu não fiz nada disso. Eu consegui convencer algumas pessoas a me ensinarem voluntariamente o que sabiam, apesar das suas garantias de que não fariam isso sob nenhuma circunstância. Tentei convencer os outros a fazerem o mesmo, mas quando eles recusaram, acabei de passar para outras coisas. Eu não invadi a mente de ninguém nessa lista. Bem, além de uma varredura de superfície ocasional. Svin olhou primeiro para Zorian e depois para o caderno em suas mãos, permanecendo em silêncio por um tempo. Finalmente, ele entregou o caderno sem palavras para Zorian. Isso, decidiu Svin, é um alívio ouvir isso. Zorian piscou surpreso com a declaração. Não sei se meu passado concordaria comigo. Provavelmente não, se ele lhe deu essa lista, continuou Svin. E eu definitivamente posso ver a lógica em lhe dar essa lista, mesmo que eu não goste. Tudo isso dito, eu não entendo qual é o objetivo dessa palestra. Se você não precisa de mais nomes, por que você me mostrou esse livro? Decidi que não irei atrás dessas pessoas, disse Zorian. E que cargue fora de seu peito também. Não do jeito que você. Não do jeito que sua iteração passada me pediu para fazer. 1. Não tenho certeza se te elogio por sua ética ou se repreende por ser muito mole para fazer o que tem que ser feito, resmungou Svin, balançando a cabeça, levemente. Então, novamente, a maneira como você formulou isso me faz pensar que você ainda tem algum tipo de design para a lista. Acho que é aí que entro, sim. Veja, a ideia é esta. Eu quero que você converse com essas pessoas e tente descobrir seus segredos, Zorian disse a ele sem rodeios. Ele parou por um momento. E depois compartilhe esses segredos comigo, é claro. Svin olhou para ele, como se ele fosse estúpido por um momento e depois soltou uma breve risada de diversão. Sr. Kaczynski, Svin disse a ele, se eu conseguisse que essas pessoas compartilhassem seus segredos comigo assim, você não acha que eu já teria feito isso? Não para todos eles, Zorian apontou. Alguns deles estão claramente na lista porque você pensou que eu poderia estar interessado no que eles tinham a oferecer, mas você provavelmente não se importa com as especialidades deles. Duvido que você tenha tentado negociar, porque eles têm a oferecer. Isso é verdade, admitiu Svin. Quanto ao resto, quanto você realmente ofereceu a eles pelo trabalho da vida deles? Zorian perguntou. Eu sempre sou justo nas minhas relações, Sr. Kaczynski, disse Svin com uma careta. Sim, mas e se você lhes desse uma oferta ultrajante? Zorian sorriu. Os segredos coletados de dezenas de magos. Mais dinheiro do que eles já viram em sua vida. Materiais raros que não podem ser obtidos no mercado aberto. A chance de contratar um grupo de arquimagos para uma tarefa. Esse tipo de coisas. Svin levantou uma sobrancelha para ele. Se você pode oferecer tudo isso, por que você precisa de mim? Vejo, Zorian disse, apontando diretamente para o rosto dele. Essa reação lá. Descrença e diversão. Você sabe que sou um viajante do tempo e ainda não pode me levar a sério quando digo o que ofereço. Como você acha que outras pessoas reagiriam? Esse tipo de afirmação, quando vem de mim ou de Zashi, é realmente ultrajante para as pessoas. E não de um jeito bom.
Somos apenas adolescentes sem realizações conhecidas. Apenas emprestamos fama de nossas famílias para recorrer, e isso só pode levá-lo tão longe. Você, por outro lado, é um arquimago altamente respeitado. Eles te conhecem. Vocês são amigos e conhecidos de alguns deles. Não será tão ridículo se você oferecer essas coisas. Ainda vai parecer ridículo, apontou Schwinn. As pessoas vão pensar que eu enlouqueci. Bem, mais do que eles já fazem. De qualquer maneira. Não se preocupe, sua reputação será restaurada ao final de cada reinício, disse Zorian. Que reconfortante, Schwinn brincou. Os dois ficaram em silêncio por um tempo enquanto Schwinn considerava a ideia. Há algum mérito nisso, admitiu Schwinn. Algumas dessas pessoas. Acho que não há nada que eu possa oferecer para compartilhar suas descobertas comigo. A maioria, no entanto, provavelmente tem seu preço, se alguém estiver disposto a subir alto o suficiente, e a oferta parece credível. E nessa nota, você tem certeza de que pode realmente entregar o que oferece. Pegue dinheiro, por exemplo. Não sei se você entende que tipo de quantia é trocada entre magos de alto nível em acordos como esse. O que parece uma quantia ultrajante para você pode parecer uma troca de dinheiro para eles. Zorian não tentou explicar. Ele simplesmente enfiou a mão no bolso e entregou a Schwinn um cheque bancário que ele havia feito para a ocasião. Schwinn olhou para ele e imediatamente ergueu as sobrancelhas para a soma escrita no pedaço de papel. São muitos zeros, disse Schwinn após uma breve pausa. Não, Sr. Shaw, disse Zorian com um sorriso cheio de dentes. Isso é apenas troco de bolso. A semana seguinte foi relativamente movimentada, com muitas coisas acontecendo. Uma invasão da base de Bazan, sob Soria, estava sendo organizada. Os adeptos da Porta Silenciosa estavam convencidos de que a viagem no tempo era real e que deveriam lhes dar acesso ao portão de Bakura e aos especialistas associados novamente. Algumas mudanças estavam sendo planejadas para a excursão à Altazia, vários salões negros e a conspiração para convencer vários especialistas a se separarem de seus segredos bem guardados estavam lentamente avançando. Felizmente, não era mais apenas Zorian trabalhando sozinho em todas essas coisas, como era antes, então esse tipo de carga de trabalho era fácil de manter. Dito isso, tudo isso era irrelevante para o simulacro número 2. Cujo trabalho era simplesmente ir à escola e desaparecer no final do dia. Estranhamente, o número 2 não se importava com sua tarefa. Ele sabia que seus antecessores não estavam entusiasmados com a tarefa deles, mas, pessoalmente, achou isso apenas para o seu gosto. Talvez fosse porque o original o criou logo depois que ele terminou outra sessão de negociação com os adeptos do Silente Doorway, mas ele sentiu que esse tipo de tarefa relaxante era exatamente o que ele precisava. Ainda assim, prestar atenção às aulas estava fora de questão, então ele pegou alguns livros avançados para ler durante as palestras e intervalos. Foi durante um dos intervalos que ele encontrou Neolu olhando por cima do ombro com curiosidade. O que? Ele perguntou. Ele ficou bastante surpreso. Realmente, isso não foi o que aconteceu no reinício anterior, onde os simulacros anteriores acabaram secretamente fazendo amizade com ela durante suas curtas vidas. Ele estava certo disso. Então, por que exatamente ela estava se interessando por ele e por suas escolhas de leitura? Por que você está lendo dicionários de idiomas lóticos? Ela perguntou curiosamente. Oh, direita. Claro que ela estaria interessada nisso. Ela era da própria Lotic, afinal. Ele descobrira bastante sobre Neolu no reinício anterior, em parte porque a própria Neolu sentia a necessidade de lhe contar sobre ela e em parte porque ele precisava reconstruir o que seus simulacros haviam feito ao questionar sutilmente as pessoas e ler seus pensamentos. Neolu Mamanu Jatir, filha de Neolu, era filha de uma casa regular, mas muito rica, de Contemar, um dos maiores estados sucessores e cosianos da costa atlântica. A pele mais escura e bronzeada dela sugeria isso, mas esse tipo de pele também era comum no sul de Altazia e no arquipélago de Shivan, e, portanto, não era uma oferta inoperante. As marcas azuis em forma de tatuagem nas bochechas e na testa eram a característica de sua casa, e ninguém sabia se elas eram meramente cosméticas, ou mantinham algum tipo de magia secreta da família Jatir. Neolu viajar de Lotic e Eldemar para estudar magia era bastante incomum, para dizer o mínimo. Não era como se o Jotik não tivesse muitas academias de prestígio. Afinal, era o coração do Império Ecosiano e, embora o cataclismo machucasse gravemente a região, isso ainda contava com algo.
No entanto, o pai de Neolu decidiu mandá-la para Eudemar para sua educação mágica. Oficialmente, era porque a academia de Soria era a academia de mágica mais renomada do mundo e ele não queria nada além do melhor para sua filha, mas havia rumores de que ela estava envolvida em algum tipo de escândalo em casa e ele a queria fora da vista das pessoas. Enquanto enviá-la para uma academia mágica distante, mas prestigiada, foi provavelmente uma boa solução em seu livro. Mas isso era apenas um boato, e mesmo que Neolu estivesse aqui no exílio não oficial, certamente não se poderia dizer isso por seu comportamento. Ela parecia muito feliz por estar em Soria, e nunca dava a menor indicação de que estava amarga com a família ou a casa. Era possível que os rumores fossem apenas lixo neste caso e que ela realmente queria ir para um país estrangeiro para receber sua educação e que seu pai não suportava recusar seu pedido. Bem, não importa. Não é da conta dele, de qualquer maneira. Quanto a ele lendo dicionários lóticos, bem, ele estava realmente tentando se tornar um pouco útil, ajudando o simulacro número 1, que estava constantemente indo para Kote no momento. Ele já estava em contato mental com seu colega simulacro há um tempo e, embora os dicionários que ele estava lendo estivessem desatualizados, era melhor que nada. Claro, ele não podia contar isso para Neolu. Eu estava pensando em visitar o Shlotik quando me formar na academia, ele disse a ela. Realmente? Ela ofegou. Oh, isso é maravilhoso. Confie em mim, é um lugar bonito. Você deve visitar minha casa quando fizer. Posso fazer um tour pela cidade e dizer aonde ir se quiser ver algo interessante. Agora essa foi uma ideia interessante. Zashi não disse que era fácil convencer Neolu de que a viagem no tempo era real. Talvez eles devessem recrutá-la como guia quando foram procurar a peça da chave que supostamente estava perdida no Shlotik. Ela provavelmente não seria capaz de ajudá-los demais, mas podia pelo menos garantir que eles não cometessem grandes erros sociais e agir como um tradutor para eles enquanto se preparavam. E talvez colocar uma boa palavra para eles na casa dela, para que eles possam, esperançosamente, entrar em contato com eles em toda a região. Vou manter isso em mente, disse Zorian. Diga, você acha que poderia me ajudar a traduzir algumas coisas? Eu tenho essa lista de frases que recebi do meu amigo que esteve no Shlotik, mas não consigo encontrá-las nos livros. Quando o simulacro de Zorian finalmente alcançou Kote novamente, rastrear Daimon provou ser bastante fácil. É certo que isso ocorreu apenas porque ele conseguiu obter da mãe a identidade de sua noiva. Acontece que Daimon não estava tão empolgado quanto uma mãe imaginava que ele fosse, em vez de perseguir incansavelmente qualquer objetivo para o qual Kote procurava. Ele estava dando um tempo para passar um tempo com sua garota na propriedade da família Taramatula. Bem, considerando que ele fazia isso há várias semanas, um pouco provavelmente era um eufemismo. De qualquer forma, tudo o que Zorian teve que fazer foi conversar com um membro de alto escalão da Câmara, perguntar-lhe onde estava Daimon, tirar as informações de sua mente quando alegou que não sabia nada sobre o assunto e depois seguir para o coloque com Zashi no reboque. Assim, os dois se viram esperando em frente à entrada da propriedade de Taramatula, insistindo teimosamente que queriam conversar com Daimon e ignorando os guardas que eram igualmente teimosos ao afirmar que nunca haviam visto o homem em suas vidas. Honestamente, Zorian ficou meio surpreso por não terem tentado se livrar deles ainda. Ele sabia que as casas de Eudemar tendiam a ser um pouco mais felizes quando confrontadas com visitantes que não podiam entender. Embora se o fizessem, Zashi e Zorian eram inteiramente capazes e dispostos a derrubá-los e, em seguida, continuavam fazendo o mesmo com todos os reforços que a casa enviou. Talvez eles pudessem sentir isso de alguma forma. Eventualmente, uma mulher de meia-idade, de aparência bastante severa, vestida de branco e laranja, chegou para ver qual era o distúrbio. Ela disse que se chamava Ulana, mas não mencionou qual era sua posição na Câmara e que tipo de autoridade ela exercia. Você diz que é o irmão mais novo de Daimon? Ela perguntou com uma sobrancelha arqueada. Ulana na verdade falava icosiano, gramaticalmente perfeito, ao contrário da maioria das pessoas que encontraram em Kote, embora seu sotaque fosse bastante grosso. Sim, Zorian Kaczynski. Você pode mostrar isso a ele como prova, disse Zorian, entregando-lhe uma pintura enrolada que ele roubara descaradamente do quarto de Daimon em Sirim. A pintura mostrava 3 alunas do ano de Daimon na academia, com pouca roupa e posando, sugestivamente.
Ele supostamente recebera aquela pintura como um presente das meninas em questão, e sempre a exibia com destaque em seu quarto, ignorando a objeção de mamãe de que era obscena. A mulher desenrolou lenta e dramaticamente a pintura, examinou estoicamente o conteúdo com uma sobrancelha levantada e depois deu a ele um olhar levemente divertido. Entendo, disse ela. Se nada mais, você parece ter um senso de humor semelhante ao dele. Eu vou ter certeza de mostrar isso a ele. Tenho certeza de que há uma história interessante por trás disso. Oh, absolutamente, disse Zorian com um sorriso ensolarado. Tenho certeza que ele adoraria contar tudo a você. Cerca de 15 minutos depois, Ulana voltou com Daimen a reboque. Fazia um tempo desde que Zorian tinha visto seu irmão, pela última vez, mas ela não mudou muito nesse meio tempo. Ele ainda era o mesmo cara alto e bonito, com uma constituição muscular, atlético e uma arrogância confiante. Zorian reconheceria em qualquer lugar. Zorian havia mudado muito desde o último encontro, no entanto. Ele se tornara suficientemente bom em magia para perceber que Daimen havia discretamente lançado um feitiço de adivinhação para confirmar que ele realmente era Zorian e não um impostor disfarçado. Ele tinha ficado bom o suficiente em seus poderes mentais para dizer imediatamente quando estava na presença de outro indivíduo psíquico. Ele fechou os olhos momentaneamente. Daimen era vidente. Claro. A única coisa em que Zorian era um tanto especial e Daimen também precisava. Para dizer a verdade, porém, ele esperava isso. Certamente explicaria de onde vinha esse incrível senso social e persuasão dele. Mesmo quando criança, Daimen podia atravessar situações sociais nas quais até homens adultos lutariam. Quão bom foi Daimen em controlar seu presente? Zorian sentiu um desejo de enviar uma sonda telepática para ele verificar, mas se conteve. Talvez mais tarde. A situação ainda estava um pouco tensa no momento. Não fazia sentido se suspeitar ainda mais. Além disso, se Daimen era aberto e tinha alguma medida de controle sobre ele, então ele deveria ter notado muito que Zorian era como ele. Porque ele não disse nada a ele ou a seus pais. Sim, ele definitivamente precisava confrontá-lo sobre isso em algum momento. Zorian. Daimen disse. Esse é realmente você? Quem mais eu poderia ser? Zorian atirou de volta. Eu sei que não nos vemos há algum tempo, mas você realmente esqueceu como era seu irmão mais novo? Daimen riu sem jeito. Não, claro que não. É que isso é muito inesperado. Você não deveria estar na escola ou algo assim? Eu deveria, admitiu Zorian. Mas eu decidi fazer uma viagem a Kote. Então eu lembrei que você já está aqui e pensei que seria educado aparecer e dizer oi. Disse Daimen. Ele deu-lhe um olhar meditativo. Diga-me honestamente, você está aqui em nome dos nossos pais? Não, disse Zorian, balançando a cabeça. Então você não vai tentar ficar entre mim e Orisa? Ele perguntou. Não, por que eu faria? Disse Zorian. Estou feliz por você. Você está por sua conta quando se trata de lidar com a mãe e o pai. Seu pirralho, Daimen rosnou. Então por que diabos você escolheu isso de todas as coisas como prova de identidade? Era uma pintura adorável, Ulana comentou estoicamente ao lado dele. Você deve ter sido muito popular em seus dias de escola, Sr. Kaczynski. Daimen ignorou seu comentário em favor de focar em Zorian. Parece que você está tentando me causar problemas aqui, é o que estou dizendo, disse-lhe a Zorian. Tudo o que sei sobre como tratar adequadamente um irmão que aprendi com você, meu querido irmão, disse Zorian com um sorriso doente. Oh? Perguntou Ulana. Parece que você tem algumas histórias fascinantes. Sim, existem alguns bons, disse Zorian. Meu favorito é quando ele achava engraçado trancar constantemente seu irmãozinho fora de casa por horas a fio. Na verdade, eu só queria a casa só para mim, e você não queria sair e brincar lá, fora como uma criança normal, apontou Daimen. Além disso, eu realmente paguei um preço por isso. Sim, foi por isso que eu disse que era o meu favorito, disse Zorian. O que exatamente aconteceu? Zashi perguntou, fazendo Daimen e Ulana realmente focarem nele pela primeira vez desde que a conversa começou. Ele estava estranhamente quieto até aquele momento, apenas observando a interação do lado de fora e sem dizer nada. Zorian aprendeu a arrombar fechaduras para poder entrar na casa novamente. É isso, Daimen explicou com irritação. Quero dizer, que tipo de criança faz isso? E então um policial estúpido que não fazia ideia de que ele estava tentando invadir sua própria casa o veio e o prende por roubo.
Cara, a mãe estava chateada com isso quando descobriu. Na verdade, nós dois, mas, principalmente eu, já que eu era mais velho e deveria estar observando em vez de persegui-lo para fora da casa para fazer minhas próprias coisas. Perfeitamente compreensível, comentou Lana. Sim, eu era um moleque quando criança, disse Daimon com desdém. Quem não era? Enfim, venham para dentro, vocês dois. Devo dizer, é impressionante que você tenha conseguido viajar de Eldemar até aqui. Muito irresponsável também, acrescentou Lana ao seu lado. Bem, sim, mas sou a última pessoa que pode dar palestras para as pessoas sobre isso, disse Daimon. Cara, comparado a algumas das coisas que fiz quando eu tinha a idade deles, isso não é nada. Lana levantou uma sobrancelha para ele. Atrapalhou Daimon, antes de voltar para Zashi e Zorian. E o que diabos vocês dois estão esperando? Um convite por escrito? Entre já antes de eu cavar um buraco ainda mais profundo. Eu juro, esse não é o meu dia. Com isso, Daimon virou-se para o prédio atual da propriedade e marchou em direção a ele, confiando que eles o seguiriam. Com um encolher de ombros descuidado e um sorriso em um trabalho bem feito, Zorian seguiu.